Então, eu estava em oração, né, pela palavra de hoje, e eu confesso que dessa vez, assim, foi algo tão lindo. Veio uma presença de Deus tão grande, e o Espírito Santo falava assim comigo: você me representa. Eu chorei tanto, falei, nossa, mas que responsabilidade representar o Senhor, né? E nós temos esta responsabilidade na nossa vida de representar Deus. Vocês já pensaram nisso? Que nós representamos nosso Pai, né? Nós somos filhos dele, então nós representamos ele, né? E eu falei, gente, eu preciso representar melhor, né? E que seja assim com todas nós, né? E ele me falava assim: você vai pregar sobre boas novas. Quem sabe aqui o que é boas novas? O que é boas novas para nós? Boas notícias, né? Coisa boa, né? Sim. A volta de Jesus, né? Mas quem veio trazer as boas novas para nós? Jesus. Jesus veio trazer as boas novas para todos nós. O que é as boas novas de Jesus? É a salvação para as nossas vidas. Ele veio, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós para que a gente fosse salvo, né? E a gente vai estar falando sobre isso, sobre as boas novas, sobre o que Jesus está esperando para nos buscar, para voltar. Amém? Então vamos abrir em Apocalipse 7, vamos ler do 2 ao 3. Apocalipse 7, do 2 ao 3. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Esse é facinho para nós achar, né? Então vamos lá. Então fala assim: todos já acharam? Amém. Vi o outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vamos ler somente até aqui, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse Apocalipse aqui, né? Então, gente, Jesus veio para quê? Para nos salvar. Para que através dele a gente um dia fosse salvo e um dia fosse morar com ele na eternidade. E Apocalipse é o livro da revelação para os últimos dias, né? Apocalipse significa revelação de Deus, né? Para as nossas vidas. E aqui o que nós vemos? Que Jesus veio e através do seu sangue ele nos trouxe as boas novas, e todo aquele que se arrepende, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, recebe instantaneamente salvação, a vida eterna. E nós nos tornamos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. E vocês sabiam que quando a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, quando nós largamos todo o resto, tudo que a gente entendeu que não tinha nada a ver com a gente, que a gente tinha que ter Deus na nossa vida, nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus e nós recebemos o selo de Deus na nossa vida. Aquele que aceita Jesus, passa pelas águas, batiza, nasce de novo, ele recebe um selo. E nós nos tornamos selados por Deus. Vocês sabiam disso? Nós temos um selo, nós fomos comprados por Jesus, né? Então hoje nós temos muito valor. Mas Jesus, gente, ele vai voltar.
E por que ele não voltou ainda? Porque as boas novas não foi pregada em toda a terra. Por isso que ele ainda não voltou. Mas Jesus, ele quer voltar. E eu estava lendo Apocalipse 7 e eu achei assim tão interessante, porque os anjos já estão norte, sul, leste, oeste. E a gente entende que o mundo, gente, ele vai ser balançado, a estrutura do mundo vai ser balançada pelos anjos. E Deus falou assim, vai lá, e falou para os anjos, ó, para os seres celestiais, diz aqui, né? Vai lá e fala para eles não sacudir ainda, até que todos aqueles que são meus sejam selados. Gente, já tem anjos lá, ó, esperando o sim de Deus para vir a grande tribulação na terra. E, gente, tá muito perto da grande tribulação. Tá muito perto. Nós já estamos vivendo muitas tribulações e nós vamos viver muito mais. Mas aqui a palavra de Deus fala que nós, descendentes de Abraão, que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós não seremos poupados da tribulação, mas nós seremos arrancados do meio dela. Amém? Gente, tem esperança melhor? Por mais que a gente esteja passando tribulações, adversidades, e a gente fala, meu Deus, que mundo é esse? O que está acontecendo? Ali, quando a tribulação vier mesmo, quando as estruturas do universo, Deus mexer com ela, aí ele vem e busca a igreja. Ah, gente, vale a pena anunciar as boas novas, servir esse Deus com todo o nosso coração, né? E a gente tem que fugir de tudo que é errado, das heresias do mundo, né? Das coisas erradas no mundo e procurarmos viver segundo o que a palavra de Deus nos ensina, né? E então, em qual grupo nós estamos? Dos selados ou dos ímpios? Dos selados, né? A gente aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. A gente tem caminhado com Ele. Quando a gente peca, a gente tem um advogado ali juntamente com o Pai que nos purifica e vai trocando as nossas vestes e nós estamos do lado dele. Mas os ímpios, gente, aí a gente tem que ir lá. A gente tem que ir e anunciar as boas novas para eles. Porque quando vier a grande tribulação, não vai adiantar mais. A gente vai ver os nossos padecendo e não tem jeito de fazer nada. Nós vamos subir. E os nossos? Vocês já pensaram nisso? Então, nós temos que nos esforçar mais. Para quê? Para anunciar as boas novas de Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio, aonde a gente for. Porque os dias estão chegados. E nós somos o quê? Representantes dele. A igreja é representante de Cristo na terra. Então, nós temos que ir e anunciar, né? E a gente vê, gente, que o mundo está em ruínas. O mundo, se você olha, você fala assim, não tem jeito. Mas para Deus tudo tem jeito, né? Então, a gente não pode desanimar. Quando você vê uma pessoa assim na ruína, uma pessoa que você acha que não tem jeito, se esforce com ela, prega o evangelho. Hoje eu vim aqui limpar as cadeiras, aí veio um funcionário, aí eu fui pregar para ele. Falei, oh meu Deus, tô com pressa, mas eu vou pregar. Então, a gente não pode perder as oportunidades. Eu não sei se amanhã ele vai estar vivo. Se Deus tocou, prega. Gasta seu tempo, né? E vai lá
e prega as boas novas. Então, Deus conta conosco, né, para isso. E nós vamos ler uma pessoa, gente, que ela falou tanto ao meu coração. Nós vamos ler Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Está falando sobre um homem chamado Zaqueu. Lucas 19, do 1 ao 10. Então vamos lá. Então fala assim: Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém. Então, gente, aqui conta a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, mais ou menos assim. Em Roma, ele era um funcionário federal de alto grau, e ali ele poderia cobrar imposto a mais do que as pessoas teriam que pagar. Então a gente vê que Zaqueu roubava as pessoas, ele era um ladrão, né? Só que a gente entende que Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus e ele falou assim: eu quero esse Jesus, né? Eu quero ver ele, né? E ele quis tanto ver ele que ele subiu numa árvore. E como Jesus conhece o coração do homem e sabia que Zaqueu queria ele verdadeiramente, ele já foi direto nele: desce daí, Zaqueu, hoje eu vou para sua casa. Porque a motivação de Zaqueu era correta. Sabe por quê? A gente vê que ele queria Deus, porque Zaqueu era rico. A palavra de Deus não fala que ele estava doente, que ele estava precisando de alguma coisa. Ele estava atrás de quem? De Jesus. E eu fiquei imaginando, Zaqueu também era um homem humilde, porque ele era um maioral lá e ele subiu numa árvore para ver o mestre Jesus, né? E Jesus, gente, ele gosta disso. Ele gosta que a gente vá até ele. Ele ama a humildade, né? E ali Jesus vai para a casa dele e Zaqueu se converte verdadeiramente. E Zaqueu se arrepende dos seus pecados. Então houve uma conversão genuína, porque não adianta eu buscar Jesus e não me arrepender dos meus pecados. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados e falou: ó Jesus, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí ele converteu, gente. Ele converteu, né? Então, e ali ele foi salvo. E eu fiquei pensando, qual é a nossa motivação quando a gente busca Jesus? Qual é a nossa motivação? Será que eu quero o quê quando eu busco Jesus? Eu quero uma cura? Eu quero um bem material?
Eu quero que um filho mude, seja transformado. Qual é a minha motivação? A nossa motivação tem que ser Jesus. Quando a gente busca Jesus, não é querendo nada de Jesus. Primeiramente, amém, glória a Deus. Vão chegando, vão chegando. Pastor Vilmar, seja bem-vindo. Tem cadeira aqui? Tem aqui na frente, ó. E tem uma aqui também. Tem? Amém. Então, qual que é a nossa... Seja bem-vindos, viu, pastor? Então, qual é a nossa motivação quando a gente busca Jesus? Nós temos que pensar isso. Eu estou buscando Jesus para quê? Para Ele transformar meu filho? Para mim ganhar muito dinheiro? Para Ele curar o meu corpo físico? Qual é a minha motivação? A nossa motivação tem que ser Cristo. De um dia estar com Ele, de ganhar a nossa salvação, porque nesse mundo aqui tudo é passageiro. Aqui, gente, vai passar assim, ó. Eu tô com quase 60 anos, parece que eu nasci ontem. Então é assim, e glória a Deus por esses 60, né, que a gente vai amadurecendo e aprendendo. Então a gente tem que sondar o nosso coração e buscarmos o Senhor, sermos humildes, como Zaqueu foi. Zaqueu, ele falou assim, eu vou restituir tudo que eu roubei, tudo que eu fiz, e eu agora sou de Jesus. E ali naquela hora, o que aconteceu com Zaqueu? Ele foi selado por Deus. Zaqueu, naquele momento que ele se arrependeu verdadeiramente e que Jesus viu tanto o coração dele, que ele olhou para cima e falou, desce, eu vou lá para sua casa, eu gostei da sua humildade, eu gostei do seu coração, você não está me buscando por causa de dinheiro, por causa de saúde, por causa de família, você está me buscando. Então nós temos que buscar Jesus com a intenção certa. E quando a gente busca Jesus com a intenção certa, as outras coisas vão sendo acrescentadas, né? E assim Deus vai agindo na nossa vida. E Deus não trabalha com pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos. Não somos. Quem dera a gente fosse, Jesus ia levar nós embora daqui. Rapidinho. Mas Deus trabalha com pessoas humildes, assim como Zaqueu foi. Então a gente tem que ser humilde e entender que a gente precisa de Deus. Ser humilde, a primeira coisa é você entender que você precisa de Deus. Você não é nada sem Deus, né? Porque muitas pessoas não pensam assim. Deus é sempre o segundo plano da vida delas, né? E eu fui orando e o Senhor me falava também do jovem rico. Nós vamos abrir em Mateus 19, do 16 ao 30. Mateus 19, do 16 ao 30. Aqui vai contar a história de um oposto de Zaqueu. Então diz assim a palavra do Senhor: eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda?
Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, o que a gente vê aqui? Que o jovem rico era o oposto de Zaqueu. Zaqueu, ele era rico e ele falou, ele arrependeu do que ele fazia, e ele falou, se eu pequei, eu vou devolver tudo ali do que eu roubei 4 vezes mais. Ele pagou com juros e correção monetária, né? E já o jovem rico, ele simboliza o quê? O homem religioso, a pessoa religiosa. Aqui ele falou assim, mas eu já sou bom filho, eu não mato, eu não roubo, eu não adultério, eu sou uma beleza. E Jesus pegou onde estava pegando ali, né? Ele falou, então vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele saiu de fininho, porque o coração dele estava no mundo. E o que a gente vê hoje? A gente vê um mundo igualzinho o jovem rico. Tudo religioso, mas o coração está no mundo. Não tem coragem de abandonar algo que está prazeroso para ele. A gente vê o mundo aí, por que muitas pessoas não entregam a vida para Jesus? Às vezes por causa de uma cerveja. Eles falam assim, não, vou largar minha cerveja? Então a cerveja é mais importante do que Jesus, né? Então, gente, a gente tem que pensar a nossa vida. Às vezes, nós nos tornamos um jovem rico. Colocamos tantas coisas por mais importantes do que seguir Jesus, né? E Jesus, gente, ele não queria que ele vendesse nada. O que ele tem, ele ganhou com esforço, trabalhando. Não era isso que Jesus queria. Jesus queria mostrar para ele que o coração dele não estava pronto para seguir ele, porque o coração dele estava nas riquezas. Então, a gente tem que estar avaliando tudo isso. E seguir Jesus implica em renúncia. Nós temos que renunciar muita coisa da nossa vida para a gente seguir Jesus. Como que eu falo? Eu estou seguindo Jesus, mas com a bagagem suja, com coisas feias na minha vida. Eu estou seguindo Jesus. Vai seguir à toa, porque não muda. Não faz como o Zaqueu, não arrepende. Eu vou te restituir. Eu falei mal de você, perdão, me perdoa, eu vou fazer isso mais não, né? Então, gente, na nossa vida, a gente precisa seguir Jesus, mas despojar das coisas do mundo, das coisas erradas do mundo. Porque Jesus nos chama para quê? Para santificação, para pureza, para viver uma vida reta com Ele, né? Então, a gente tem que estar sondando o nosso coração, né? E ver aonde nós encaixamos aí em tudo isso, né? E para terminar, eu estava orando hoje de manhã e me veio o próprio Apocalipse novamente, que a gente começou, né? Apocalipse 7, nós vamos ler do 14 ao 17. Todos já acharam? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele não me disse, são estes que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará
e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! Então, quando o Senhor trouxe essa mensagem, Ele trazia ao meu coração: eis que venho sem demora, e anuncia as minhas boas novas. Eu estou esperando o povo ser selado, entregar a sua vida para mim, arrepender dos seus pecados, para mim balançar as estruturas do universo. Então, nós precisamos adorar a Deus, bendizer a Deus e servir a Deus. Anunciar Jesus para as pessoas, trazer as boas novas, porque Jesus quer voltar. Ele quer voltar. Ele sabe que a gente já está sofrendo aqui. E a gente vai, Deus vai tirar nós da onde? Da tribulação. Né? Quando vier a grande tribulação, eu acredito que Ele busca primeiro. Porque Ele não vai deixar nós sofrer não, gente. Mais que a gente está sofrendo. Então, vamos pregar o Evangelho. Vamos anunciar as boas novas. Vamos falar de Jesus, aonde a gente estiver. Não vamos perder a oportunidade. Porque às vezes você deixa de falar hoje, amanhã você não vai ter aquela chance mais de pregar o Evangelho, né? Então, era isso, né? Que Deus nos ajude a fazer a vontade dEle. E servir a Deus, gente, é essa aqui a recompensa que a gente vai ter. Um dia a gente vai estar com Ele, reinando com Ele, e a igreja do Senhor que vai julgar a terra. Você vê o amor de Deus pela igreja dele, por todos nós, né? Aqueles que se lavaram, se purificaram, trocaram as suas vestes, vão estar ali com Cristo, reinando com Ele. E a palavra de Deus fala, ali não haverá mais choro, nem morte, nem doenças, mais nada. Ah, gente, eu queria que Jesus voltasse logo, mas eu queria me preparar melhor, né? Representar Jesus melhor aonde eu estiver. Porque nós todos somos representantes dele na terra. Cada um de nós representamos Jesus, né? Então, vamos entregar a nossa vida, quem não entregou ainda, entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, procurarmos viver segundo a sua palavra, arrepender das obras mortas, assim como Zaqueu se arrependeu, não ser um religioso como o jovem rico, que achou que estava salvo, que achou que a vida dele estava ali certinha, e não tinha nada certo na vida dele, porque o coração dele ainda estava o mundo, as coisas desse mundo, né? Então vamos nos avaliar. Daqui um pouquinho o pastor Vilmar vai complementar, ele não ouviu o começo, mas o começo foi Apocalipse 7, né? Que nós precisamos ser representantes de Jesus na terra, pregar o Evangelho na nossa casa, no nosso convívio, trabalho. A gente tem que anunciar. Por quê? Porque eu entendo que os anjos do Senhor, os seres celestiais, já estão ali, norte, sul, leste e oeste. E quando Jesus falar, abala a estrutura da terra, acabou. Aí vai ficar muito mais difícil. Então vamos pregar agora, somos representantes dele. Pensa que coisa importante, que coisa bonita é representar Jesus aonde a gente estiver. E eu fiquei tão temerosa com essa palavra, mas foi forte, gente. Nós somos representantes e nós precisamos representar ele muito bem. Amém? Que Deus abençoe vocês.